Olá novamente, pessoal. Pessoal, agora eu vou fazer a correlação aqui usando memória e execução do seu programa. Lembre-se que eu falei em algumas aulas para vocês atrás que a memória, quando você dá carga no sistema operacional, ou seja, carrega o sistema operacional, sua memória é segmentada em dois grandes blocos, espaço do kernel e espaço do usuário, onde você roda suas aplicações. E aqui espaço do kernel, onde está residente o sistema operacional. Bom, quando você pede a partir do sistema operacional, a partir de programas que rodam sobre o sistema operacional, para que se execute um programa, geralmente via mouse ou via terminal, né, o sistema aloca um espaço de memória para a sua aplicação. Esse espaço de memória chama-se espaço de endereçamento do processo. Ao olhar de forma mais próxima esse espaço, você vai ver que ele vai ser segmentado em, no mínimo, essas três partes: heap, pilha e código. E eu falei para vocês que o código onde está o código propriamente dito Java que você executa. A pilha são onde vão ser criadas variáveis que você cria dentro dos métodos. E o heap é onde são armazenados os objetos que você cria no Java ou onde são armazenadas variáveis que você cria diretamente dentro da classe, que passa a se chamar de atributo, ou seja, uma instrução está diretamente contida dentro do bloco da classe. Então, essa é a representação que você tem dentro desse processo. Nós costumamos também falar que a pilha é onde você armazena as variáveis temporárias e o heap é onde você armazena as variáveis que você quer que ela perdure, ou seja, que ela exista durante todo o tempo de vida de execução do seu programa. Bom, vamos lá. Então, aqui eu tenho a representação deste programa aqui, ó, que eu mostrei para vocês na aula passada. É um programa simples, onde eu tenho, dentro da classe Java, eu tenho uma instrução para criação de um atributo, de uma variável chamada x, e eu tenho uma instrução de criação do método, e eu tenho uma instrução do método adicional, e eu tenho uma instrução para criação do método, desculpe, eu tenho uma instrução para criação do método main, que é esse aqui, e eu tenho uma instrução para criação do método adicionar, que é esse aqui. Lembre-se que eu falei para vocês na aula passada, né, que dentro de uma classe, basicamente, você vai ter instruções para criação de métodos ou instruções para criação, desculpe, estou tocando as bolas, você vai ter instruções para criação de variáveis ou você vai ter instrução para criação de métodos. Quando você tem instrução para criação de variável diretamente dentro do bloco da classe, nós chamamos isso de atributo. Então, x é um atributo. Beleza? Bom, o que eu fiz? Quando você pede para rodar uma aplicação, como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos atrás, acho que foi no primeiro ou segundo vídeo desse curso, né? E essa área de código, ele é carregado para esta área de memória aqui, ó, chamada área de memória do código, que é essa área preta aqui que está representada neste desenho aqui, ó, área de código. Então, o código é carregado para cá. É claro que ele não é carregado na forma de texto aqui, eu coloquei apenas uma forma para que você entenda. Quando você coloca para cá, ele começa a endereçar aquilo que está dentro da classe. A forma de endereçamento aqui eu coloquei como arroba 1, arroba 2, isso aqui é a forma que eu estou usando de representação de endereço, né? Necessariamente não é aqui, é apenas uma abstração para que você entenda. Então, aqui você vai ter endereço da classe, eu não coloquei aqui, no caso, por class prog1, não coloquei, mas eu coloquei o endereço das instruções que estão contidas dentro da classe, ou seja, a instrução x e a instrução de criação dos métodos, a instrução de criação do atributo e a instrução de criação dos métodos. E aí eu quero falar para você que todo nome de método é uma variável. Só que essa variável armazena um endereço de memória. Então, main é uma variável, adicionar é uma variável. Tanto é que quando você pega um livro de Java, ele fala que as mesmas regras que você tem para nome de variáveis são as regras que você aplica a nome de métodos. As regras são as mesmas, porque na prática o método, o nome do método é uma variável. Só que essa variável armazena um endereço de memória de onde é que está o método, de onde é que se inicia o método. Então, uma vez que esse código é carregado aqui para, quando você pede para executar uma aplicação Java, uma vez que ele é carregado aqui para a área de código, se faz uma pré-execução desse código. Isso aqui é uma abstração que eu estou trazendo para você, para que você entenda. Então, quando é criada uma abstração desse código, ou seja, uma pré-execução desse código, ele gera uma área de memória aqui no heap, tá? Gera uma área de memória no heap aqui, ó, segmento, e fala, isso aqui é uma área para proc1. E ele começa, se você criou aqui um atributo, o atributo é criado aqui, ó. Já que o atributo, né, por que o atributo é criado aqui? Porque esse atributo, o conteúdo dele pode ser alterado durante o tempo de vida de execução do seu código. Então, ele não pode ser criado aqui no código. Porque o código é uma área que é imutável. Uma vez que você carregou o código aqui para o código, não se altera o código enquanto você está executando.
Então, o que ele faz? Ele pega uma representação da sua classe e joga para cá, né? Então, ele criou aqui a variável x, colocou aqui ó, o valor dele 10, pegou o método main, instrução de criação do método main, colocou a variável aqui chamada main e colocou o endereço de memória de onde é que está a localização do início desse método no código. A mesma coisa para adicionar aqui, ó. Método adicionar, o endereço dele eu coloquei com @3. Então, ele cria uma variável chamada adicionar e coloca o endereço de memória de onde é que começa esse código. Então, toda vez que você roda uma aplicação Java, ele faz isso aqui para você. Tá? Isso aqui você não vai achar nos livros de programação Java. Né? Estou te mostrando, fazendo uma abstração para que você entenda como é que isso funciona. Né? Isso aqui vai ajudar a explicar para você o que eu vou mostrar para a próxima aula, quando ele chama de atributo de objeto, atributo de classe, método de objeto, método de classe. E entender o próprio conceito do que é um objeto dentro da linguagem de programação Java. Então, veja que ele faz, toda vez ele faz essa varredura e faz essa abstração para cada classe que você usa no Java. No caso aqui, eu estou fazendo a abstração apenas da classe que eu criei, que foi a classe chamada prog1. Mas aqui tem a classe string que eu estou usando, então ele vai fazer a abstração dela para isso aqui. E da classe system também, que eu estou usando esse código, também vai ter uma abstração, mas eu só fiz daquela classe que eu criei para que você tenha um entendimento mais claro. Ok? Então, até a próxima aula. Valeu!